Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa aula introdutória, da disciplina de Introdução à Programação. Esse vídeo é uma continuação dos anteriores que eu já gravei com vocês, e nós iremos apresentar agora nós já apresentamos o conceito de organização de computadores, a questão de hierarquia de dados, e agora nós iremos apresentar os conceitos de linguagens de programação. Perfeito? Bom, vamos lá. Nós já falamos qual é a linguagem de programação que nós vamos utilizar, que é a linguagem C. Nós já falamos que os programadores desenvolvem os programas que vão ser executados pelos computadores. Porém, essa etapa de construção dos computadores, a gente precisa entender um pouco como ela funciona e, além disso, nós temos alguns tipos de linguagem de programação e nós vamos ver quais são esses tipos e por que nós estamos utilizando a linguagem C. Perfeito? Bom, se a gente pensar em tipos gerais de programação, não em paradigmas de programação, isso é uma outra disciplina à parte que depois vocês vão entender, nós podemos dividir as linguagens em três grandes tipos: linguagens de máquina, linguagens assembly e linguagens de alto nível. Nós vamos trabalhar em linguagem de alto nível, porém eu vou passar para vocês a ideia dessas linguagens de máquina e assembly, que são os primórdios da computação. E é interessante vocês entenderem esses conceitos aqui na disciplina, perfeito? Bom, qualquer computador ele tem uma linguagem de máquina, ou seja, a sua linguagem interna. E isso é definido no seu projeto. Ou seja, então a empresa que desenvolve o processador desenvolve também a linguagem de máquina. Essa linguagem de máquinas, o que o computador entende? Zeros e uns. Então são strings, ou seja, cadeias de zeros e uns, sequências de zeros e uns. E que cada sequência dessa é um código que é um comando para o computador. Normalmente são comandos muito básicos, muito simples. Normalmente, esses comandos, para a gente fazer uma soma, por exemplo, é uma sequência grande desses comandos elementares, desses comandos básicos da linguagem. Qual que é a questão dessa linguagem de máquina? Ela é dependente da máquina, ou seja, dependente do projeto de hardware. Então, se nós tivermos hardware diferentes, teremos linguagens de máquina diferentes. Perfeito? Além disso, é muito difícil para nós programar utilizando essa linguagem. Por exemplo, imagina que eu queira efetuar a soma do pagamento de hora extra ao salário base de um funcionário. Ou seja, eu tenho o salário dele, eu vou somar as horas extras e tenho um salário bruto. Essa linguagem de máquina poderia ser essa sequência aqui de números. Isso daqui poderia ser uma sequência, isso daqui uma outra sequência, isso daqui um outro comando, e esses valores aqui do lado, por exemplo, poderiam ser os valores que vão ser somados. Ou seja, vocês observam aqui que é incômodo demais, Como é que eu vou decorar essa sequência de zeros e uns para poder escrever um programa? É completamente inviável. Além disso, se eu faço um programa para uma máquina e levo para outra máquina, a sequência pode mudar. Então, linguagem de máquina, vocês observam que é algo um pouco complicado para nós, seres humanos, trabalhar. Mas é a forma interna que o computador trabalha. Então, para substituir essas strings de números, ou seja, essa sequência de zeros e uns, surgiu a linguagem assembly. O que ela faz? É como se ela desse um apelido para esse comando binário, para esse código binário. São abreviações, normalmente, de siglas são siglas em inglês ou abreviações de palavras. Esses são chamados também mnemônicos. Esses mnemônicos formam a base da linguagem assembly. E, além da linguagem assembly, nós temos um assembler. O que isso faz? O assembler ele é um programa tradutor que converte um programa feito em linguagem assembly para programa em linguagem de máquina. Por que ele converte?
Porque a única linguagem que o computador entende é a linguagem de máquina. Então, nós não temos como passar um programa em Assembly para o computador executar diretamente. Ele precisa ser traduzido. Correto? Então, por exemplo, se a gente tiver um programa em linguagem Assembly e formos, esse daqui está o nosso programa em linguagem Assembly, né? Então aqui, por exemplo, nós temos load salário base, ou seja, ele vai carregar o salário base. Add, adicionar o valor da hora extra. Store, o resultado, armazena em salário bruto. Né? Já ficou mais fácil da gente entender esse programa. Né? A gente sabe que isso daqui vai carregar um valor para a memória, isso daqui vai adicionar a esse valor que foi carregado o valor da hora extra e vai armazenar. O que o programa tradutor vai fazer? Vai converter esse mnemônico em uma linguagem de máquina. Vai converter para isso daqui. Né? Então é isso que a minha linguagem Assembler, a linguagem Assembly, né? Eu escrevo dessa forma, e o tradutor, o Assembler, ele vai fazer essa tradução para a linguagem de máquina. Tá? Esse código já é mais claro, com certeza, né? Fica muito mais simples da gente entender, porém, os comandos dessa linguagem, eles são muito ligados à representação em linguagem de máquina. Então os programas muitas vezes ficam muito grandes, eles ficam enormes esses programas, porque precisa de muitos comandos para fazer um pequeno trecho de código. Por exemplo, para fazer uma soma, né, nós precisamos aqui de pelo menos 3 linhas, sendo que às vezes numa linguagem mais avançada nós precisaríamos de uma linha em uma forma muito mais próxima, por exemplo, da matemática, né, que seria interessantíssimo para nós. Né? Bom, a linguagem Assembly, né, ela foi a base para as linguagens de alto nível, porque já tinha sido uma evolução. Eu não precisava mais programar em zeros e uns, ou seja, já diminui muito meu tempo de programação e a possibilidade de erros. Porém, ainda ficava um negócio complicado. Né? Tinha que escrever muitas linhas de código, como eu já mencionei, para essas tarefas muito simples. Né? Então, as linguagens de alto nível vieram para acelerar o processo de desenvolvimento de software, para realizar tarefas complexas e também para ganhar tempo na codificação de programas. Né? E com as linguagens de alto nível, os tradutores foram chamados de compiladores. Ou seja, eles traduziam os programas em linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, através do processo chamado de compilação. Nessa aula de hoje, além desses conceitos, nós vamos ver como que funcionam essas etapas de compilação de uma linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. E as instruções de alto nível, elas, em vez de siglas, elas já são palavras que a gente utiliza. Tá? Lembrando sempre que são palavras em inglês, porque todas essas linguagens, né, elas surgiram inicialmente nos Estados Unidos, mas como elas são de uso global, né, elas são feitas em inglês. Esses comandos então são em inglês. Mas vocês vão observar que são comandos muito básicos, são palavras muito básicas do inglês que a gente utiliza. Tá? Então, por exemplo, aquele programa que nós apresentamos lá primeiro em linguagem de máquina, depois em linguagem Assembly, ele poderia ser, por exemplo, numa linguagem de alto nível, essa linha. Salário bruto vai ser igual, né, recebe o valor do salário base mais a hora extra. Olha só como que aqui já simplificou. Né? Eu consigo ler essa linha, salário bruto igual a salário base mais hora extra, sem eu entender os comandos, porque aqui eu tenho operadores matemáticos, eu já tenho uma boa noção do que esse trecho de código faz. Correto? Então, o nosso poder de escrever programas aumenta muito, a nossa agilidade aumenta muito. E consequentemente, a quantidade de erros que a gente vai cometer é menor, né? Porque está muito mais próximo do que a gente trata no nosso dia a dia.
Então, como que funcionaria o processo de tradução? O processo de tradução de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina, ele é feito por um compilador. E aí tem diferentes, né, compiladores que podem trabalhar de maneira diferente. Ou ele pode traduzir diretamente para uma linguagem de máquina, ou ele pode traduzir para uma linguagem assembly e chamar um assembler para fazer a tradução final. Isso vai depender muito da linguagem, como que o compilador dessa linguagem foi desenvolvido. E qual outra vantagem das linguagens de alto nível? Elas não são dependentes da máquina, né? Ou seja, o compilador ele vai traduzir para aquele código específico daquela máquina, mas a linguagem de alto nível ele não muda. Com isso, eu consigo pegar um programa que eu desenvolvi para uma arquitetura, levar para outra arquitetura, obviamente se essa arquitetura tiver um compilador. Então aqui agora eu passo a minha necessidade é um compilador para aquela arquitetura e não mais saber uma nova codificação de comandos para a arquitetura. Então, vocês observam que a vantagem aqui de uma linguagem de alto nível sobre uma linguagem de máquina é enorme. A linguagem que nós vamos utilizar a linguagem C, como já mencionado pelo Túlio, eu já mencionei também no slide anterior, né, no vídeo anterior. Tá? E uma variação da linguagem C++, que a gente pode apresentar de tempos em tempos aí, ela é a evolução da linguagem C. A linguagem C ela foi desenvolvida por Dennis Ritchie, na Bell Laboratories, tá, nos Estados Unidos. Né? Atualmente, ela é disponível para a maioria dos computadores, tá? Ou seja, é uma linguagem que não depende do hardware. Então, eu tenho compiladores para qualquer hardware atualmente, né, de linguagem C. Então, eu posso fazer um programa em linguagem C, levar para outro computador e compilar, e eu tenho um programa. Tá? Ou seja, os nossos programas em C, eles são portáveis para a maioria dos computadores. Eu não vou falar que são para todos, né, porque todo dia existem computadores novos. Quando eu estou falando em computador, lembre-se que eu já mencionei que um smartphone, um tablet, ele pode ser entendido como um computador também. Então, um programa portável, ele pode rodar num desktop, num notebook, num iPhone, num Android, ou seja, independente da arquitetura que nós tivermos. A gente precisa do quê? Do compilador. Obviamente, existem algumas peculiaridades que não entraremos em detalhes, tá? Para essa portabilidade ser 100% verdadeira. Tá? Então, o que a gente precisa é do compilador. Tá? No passado, cada fabricante começou a desenvolver variações da linguagem C específicas para o seu hardware, então isso começou a ser um problema, mas depois veio uma padronização da linguagem C. Volto a mencionar aqui esse nome ANSI, então o C que nós vamos utilizar é o C padrão, tá? ANSI é a primeira padronização, né? Existem algumas padronizações e de tempos em tempos eles revisam porque a linguagem vai ampliando, né? Ela vai aumentando, ou seja, vão surgindo novas funcionalidades. Né? O C99 é o padrão mais atual da linguagem C. Do C++, né, nós temos outras padronizações mais recentes, né? O C11, o C14, tá? Que são variações mais recentes. Mas eles são compatíveis todos com essa versão mais anterior, C99. Tá? Então, essa padronização é importante. Então, tudo que a gente utilizar aqui vai ser seguindo o padrão C-ANSI, porque os nossos programas eles vão ser portáveis, eu vou poder levar para outros ambientes. O C++, tá? Só aqui com alguns detalhes, a maioria dos nossos vão ser em linguagem C, só para vocês saberem que a linguagem C++, quem aprende a linguagem C, aprende a linguagem C++ com muita facilidade, tá? Porque ela tem, na verdade, alguns aprimoramentos em relação à linguagem C, né? E alguns detalhes, tipo classes, que vocês vão ver, inclusive, em disciplinas mais para frente no curso. Perfeito? Bom, então, quais são os passos comuns na criação de um programa, tanto em linguagem C quanto em linguagem C++, tá? É a mesma para as duas linguagens. Bem, e quais são as fases para se criar um programa? Né? Então, elas são as mesmas, tá? Tanto para a linguagem C como a linguagem C++.
Essas etapas são diferentes, como eu já mencionei. Tá? Primeira coisa consiste em digitarmos o nosso programa. E para isso nós vamos precisar de um editor de texto, tá? Um editor qualquer. Normalmente nós vamos utilizar até um bloco de notas pode ser utilizado, ou a gente pode utilizar um ambiente, né, como nós mostramos, o Túlio mostrou, o Codeboard. Né, ele pode ser utilizado para digitar o programa. A gente pode utilizar o bloco de notas no Windows, no Gedit, no Linux. Tá? E esse programa é o que a gente chama de código-fonte. Tá? A partir desse código-fonte que nós vamos gerar o nosso programa. Quando a gente digita o nosso código, a gente salva esse programa, a gente grava esse programa na memória secundária do computador, ou seja, no HD. Normalmente, os nossos programas em linguagem C, o código-fonte, ele vai ter a extensão .c. Em C++ vai ter a extensão .cpp, .cxx ou .cc. O .cpp é o mais comum. Então, na hora de salvar no bloco de notas, se nós não mudarmos a extensão, o bloco de notas vai salvar como um txt. A gente vai lá e coloca um .c. Então, graficamente, o que significa a primeira etapa? Nós vamos usar um editor, digitar o nosso código-fonte, salvar esse código-fonte em disco. Depois a gente começa o processo de compilação. Esse processo de compilação ele tem algumas etapas. Tá? Na fase 2, o nosso compilador, que é o nosso programa tradutor, tá? Ele vai fazer o pré-processamento. Tá? O que significa isso? Em C, ele pode, por exemplo, executar algumas tarefas, tá? Antes de processar, como, por exemplo, algum arquivo que a gente tem que incluir. Então, a gente chama das diretivas do pré-processador. Tá? Algumas linguagens não possuem não tem essa etapa. Tá? Existem linguagens que simplesmente o processo de compilação vai direto. A linguagem C não, ela tem uma etapa antes da tradução que seria o pré-processamento, tá? Justamente para incluir alguns comandos, algumas coisas que nós informamos ali no código-fonte. Durante essa etapa, nós ainda estamos trabalhando somente em disco. Ou seja, o que o pré-processador vai fazer? Ele vai processar o nosso código-fonte, aí armazenando isso sempre em disco. Durante o processo de compilação, ou seja, na terceira fase, o compilador vai traduzir o nosso código-fonte, tá, juntamente com as diretivas de pré-processamento, que ele já processou ali, em uma linguagem de baixo nível. Ou seja, ele vai gerar um código-objeto, que é o nosso código em baixo nível, ali, a linguagem de máquina, por exemplo. E nesse instante, nós também estamos manipulando o disco. Na quarta fase, vem a fase de ligação, tá? O linking. Vocês vão escutar também a linkagem, né? Traduzindo aí. Essa parte de ligação, ela consiste em pegar as bibliotecas externas que nós utilizamos e incluir junto do código-objeto. Tá? A gente pode entender como se o nosso código-objeto estivesse incompleto. Porque no código-objeto, por enquanto, só tem o nosso código-fonte traduzido. Mas a linguagem C ela é rica em bibliotecas adicionais, tá? Em comandos que aumentam a funcionalidade da linguagem. Então, o linker ele vai pegar as bibliotecas externas, os trechos de código que nós incluímos, e vai inserir dentro do nosso código-objeto. E com isso ele vai gerar um executável, ou seja, um programa, uma imagem executável, que é a partir desse executável que nós podemos iniciar a execução do nosso programa. Nesse instante, tá, a ligação ela é feita também manipulando o disco, ou seja, ele lê as bibliotecas, os código-objeto das bibliotecas, né, insere dentro do nosso e vai gerar um executável também armazenando em disco. Qual seria a próxima etapa? Nesse momento, nós já escrevemos o código-fonte, ele já foi compilado para um executável, então ele tem que ser carregado para poder ser executado. Nesse momento, tem a etapa de loading, ou seja, de carga. Um programa que está armazenado em disco é carregado para a memória principal, para que ele possa ser executado. Essa etapa
muitas vezes é feito pelo sistema operacional. Né? Além disso, se existirem bibliotecas externas que não foram incorporadas pela etapa de ligação, essas bibliotecas também são carregadas. Por exemplo, no Windows, as famosas DLLs, né, elas têm que ser carregadas junto com o nosso programa. Então, nessa etapa, o nosso executável está armazenado em disco, o carregador, ou seja, o load, ele vai carregar o nosso programa para a memória principal. Então, o carregador ele vai ler do disco e jogar para a nossa memória principal, o programa. A partir da memória principal, ele vai ser executado. Todos os programas em execução no computador precisam estar armazenados na memória principal, porque é uma memória rápida. Finalmente, a CPU vai executar o nosso programa. E como que a CPU faz para executar o nosso programa? Ele vai ler o programa que está carregado na memória, vai ler as instruções, uma de cada vez, e disparar o comando necessário para aquela instrução. Pode ser ler alguma coisa no teclado, pode ser imprimir alguma coisa no vídeo. Então a CPU vai se encarregar de processar as instruções que estão dentro do nosso executável já carregado na memória. Os computadores mais atuais, eles podem executar mais de uma instrução simultaneamente, ou seja, instruções em paralelo. Nós já mencionamos que nós temos computadores multicore, né? Então isso é uma realidade. Os primeiros computadores eram um de cada vez. Atualmente, né, a gente pode executar diversas tarefas. Né? Então, se a gente observar todas essas etapas que nós falamos anteriormente, né, nós temos a etapa, a primeira dela, né, que seria nós digitando o programa no editor de texto, né, então seria a parte do editor. Depois tem a parte de pré-processamento e compilação. Essas duas etapas, elas são feitas, né, pelo processador, pelo compilador, desculpe. Tá? Então, uma primeira etapa nós fazemos no editor de texto. Segunda e terceira etapas é o compilador. Tá? A parte de ligação também é feita pelo compilador. Na linguagem C, nós podemos fazer essas etapas em separado ou podemos fazer essas etapas juntas. Tá? Isso é totalmente possível. Depois, a parte de carregar esse programa para a memória e execução é a gente digitar o nome do programa para ser executado. Nada mais é do que isso. Perfeito? Bom, então essas são as etapas, né, que nós temos aqui durante o nosso processo de compilação. Eu quis passar para vocês aqui uma síntese do que é feito. Obviamente, algumas etapas aí, elas podem ter outras etapas intermediárias aí, internas ao processo de compilação, mas aqui acho que deu para vocês entenderem o que é a compilação, ou seja, é a tradução do nosso código-fonte em um executável. Essa tradução é feita da linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível. Bom, pessoal, com isso a gente acaba essa parte introdutória. Né? Nas próximas aulas a gente realmente vai começar a mostrar a parte de programação em linguagem C. Obrigado, então, até breve.